Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus queridos amados irmãos, mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos e queridas, meditamos no Salmo 55 e deixamos essa reflexão aí, vendo a destruição de todos os traidores. E Davi passou esse perrengue por conta ali da traição do seu filho, da traição do seu conselheiro e de tantas outras traições que o servo de Deus passou, e o Espírito Santo de Deus nos deu vários ensinamentos. Ali é só uma virgulazinha de tanta coisa que a Bíblia tem para nos ensinar sobre traições, pessoas covardes, pessoas que não têm palavras, pessoas que falam uma coisa e depois falam outra, coração dobrado, duas personalidades, ou seja, dá lugar para o diabo e depois dá lugar para Deus. Em Tiago disse que uma fonte não pode honrar duas águas, ou é doce ou é amarga. E assim a gente aprendeu alguma coisa sobre os traiçoeiros e o que Deus tem reservado para todos os traiçoeiros, porque eles são covardes. Deus passou por isso no céu, o anjo querubim, e o ser humano traiu a lei de Deus, o pecado está aí. Jesus foi traído pelo próprio apóstolo e discípulo que ele escolheu, e a gente não está isento de ser traído. E assim, Davi passou esse perrengue, todos nós passaremos momentos de traições. Jesus disse que na volta dele o mundo estará assim, de cabeça para baixo, traindo uns aos outros se aborrecendo, e por conta de traições tem morte, tem vários desmantelos na terra. Então, amados, no Salmo 56 agora, vamos meditar mais um salmo de Davi, mais um poema dele, e o Espírito Santo vai trazer uma luz tremenda para nós. Ele estava passando mais um momento de perseguição por causa de Saul, mas Davi deixou uma composição e foi registrada por Deus, e o Espírito Santo deixou isso registrado para a nossa edificação espiritual. Desde já, compartilha, comenta, divulga, deixa teu joinha, compartilha essa mensagem, porque vai tocar no coração de mais um irmão, de mais uma irmã. E quem sabe, eu espero em nome de Jesus, alguém se converta ao Senhor por essa mensagem. Então Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Desde já, prepara o teu coração, onde você estiver, pega a Bíblia, ou então se estiver no computador, no celular, leia aí, Salmo 56, mais uma meditação para a tua vida, para a minha vida. É um salmo que só tem 13 versos, mas 13 versos poderosíssimos para a gente se deleitar. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, pedir que o Senhor fale conosco. Ore comigo. Bendito Pai, amado e querido Senhor que estás nos céus, Deus da glória, Deus das luzes, Pai das misericórdias, Pai do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Paizinho amado. Senhor, quero te louvar por mais uma oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Fala conosco, abra a porta da palavra, abre o nosso coração, nosso entendimento. Glorifique o seu nome mais uma vez como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que o Senhor cresça e diminua, perdoe meus pecados, me cubra com o sangue imaculado do teu Cordeiro Jesus Cristo, e que esta mensagem haja salvação, edificação e haja vitória para os teus filhos e filhas aonde chegar. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, já te agradeço. Amém. Queridos e queridas, Salmo 56. E o tema desta mensagem, Deus está comigo. Vou repetir, Deus está comigo. Então Davi, ele tinha essa convicção. Todo aquele que crê em Deus tem que ter essa convicção. Deus está comigo. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras,
Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, este Salmo 56 é a 12ª oração de angústia de Davi. O que estava acontecendo aqui? No capítulo 27 do primeiro livro do profeta Samuel, Davi, no capítulo 26, ele tinha encontrado Saul. Saul estava caçando Davi como um gato atrás do rato. E Deus guardando Davi, livrando ele, né, da fúria do endemoniado Saul. Davi, então, vê Saul na caverna e dormiu. Então, Davi vai lá, corta um pedaço do pano das vestes de Saul e se prostra. E mostra a Saul que ele não queria matá-lo. Então, Saul entende, pede perdão ali a Davi, se reconciliam. E Davi diz que Deus era o juiz, ia julgar e advogar Davi, ia livrar da mão de Saul. Então, Saul ali se reconcilia e deixa Davi ir em paz. Quando chega agora no capítulo 27, Davi, ele pensa, diz, pode ser que Saul novamente vai me perseguir, vai tentar tirar minha vida. Então vou fugir para a terra dos filisteus. Então ele vai para ali, para os filisteus, o rei Aquis, que era o rei dos filisteus naquela época. Davi vai para Gate, que era uma cidade ali, filisteia, e o rei Aquis vê que ele era o que matou Golias, mas estava fugindo. Davi passou a ser um mercenário na visão de Aquis. E Aquis acolheu Davi e os soldados que Davi estava. Davi ali fingiu ser companheiro do rei e ficou com a tropa dos filisteus que já estava guerreando contra Israel. Então o que Aquis entendeu? O rei Aquis, Davi não passa de um mercenário. E ele passa 1 ano e pouco ali com o rei dos filisteus. E nesse interim, o exército de Aquis não quis que Davi fosse para a guerra, porque poderia ser alguma armadilha, eles pensaram. Então Davi perguntou ao rei, por que eu não posso ir? Aí o rei conta, no meu exército está com medo, está achando que você quando chegar lá vai virar as costas, vai nos entregar e vai nos trair. Dando um resumo prático aí na história. Então ele manda Davi voltar para Ziclag. E a terra de Ziclag, lá no livro de Josué, foi na época que o povo entrou na terra prometida. Ziclag era a terra cananeia e foi dominada por uma das tribos de Israel. Porém, perderam. E os filisteus foram lá e tomaram Ziclag. Então Davi vai para a terra de Ziclag. 3 dias caminhando, foi o tempo que os amalequitas chegaram e fizeram emboscada, pegaram as crianças, as mulheres, os bens e levaram. Quando Davi chega, os 600 soldados de Davi ficaram desesperados por conta das mulheres, né, dos seus filhos, e queriam matar Davi. Então Davi pega o éfode e vai orar a Deus e pergunta se deve perseguir os amalequitas ou não. E Deus responde, vai e você vai trazer tudo de volta. No meio do caminho ele encontra um egípcio, um escravo egípcio dos amalequitas, e com fome há 3 dias, porque ele foi abandonado. Então ele pergunta a Davi se Davi vai matá-lo ou não. Davi diz que não. Aí Davi dá alimento a ele, ele come, e ele é o guia para levar Davi até os amalequitas. Então Davi com 200 soldados vai ali e ataca o arraial dos amalequitas e mata e traz de volta, como Deus falou, as mulheres e as crianças, tudo que eles roubaram. E no capítulo 28 também, Saul já está rejeitado por Deus, consulta ali a necromante, e ali foi o fim da picada para Saul. No capítulo 29, no capítulo 30, já é o desfecho do rei de Israel.
depois de 40 anos reinando, ele vê seus dois filhos serem assassinados na peleja contra os filisteus, e daqui a pouco Saul pede para o soldado dele tirar a própria vida, o soldado não faz, Saul atenta contra a própria vida, o pajem de armas dele também vem e tira a própria vida, e um amalequita vem e vê aquilo ali e termina de matar Saul. Os filisteus vai e decapita Saul e os filhos dele e expõe o corpo e a cabeça à vergonha. Lá na frente, Davi sabe disso, mata o amalequita e depois recupera o corpo de Saul para enterrá-lo, né, com o amor e carinho que ele tinha por Saul. Basicamente, o Salmo 56 é nessa história. Davi está em Gate, uma cidade ali de Filisteia. Davi está no meio dos inimigos, está na cova dos leões, está na toca das serpentes, e ele ali vai tapeando, vai mentindo para o rei Aquis. Davi não podia fazer isso, porque Deus guardou ele de tantas armadilhas de Saul. Davi tinha que mostrar fé. Aqui é mais um erro de Davi. Ele compõe esse Salmo 56 nesse contexto. Ele está na terra dos filisteus. Ele está com medo que Aquis descubra que ele está mascarado, que ele está mentindo e assassine Davi e os soldados e toda a família. Então ele ora a Deus, ele clama a Deus para Deus guardá-lo, para Deus livrá-lo, e também a perseguição de Saul. Mas ele está passando um ano e pouco naquela terra dos filisteus, no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Não vou ler porque o texto é muito grande e eu quero aqui dar um resumo por conta do vídeo. Então você em casa pode ler capítulo 27 e entender essa história do Salmo 56. Então vamos lá entender o que estava passando na mente de Davi nessa composição sobre a perseguição que ele estava vivendo. Ele estava ali subordinado ao rei Aquis e detido, e Aquis queria Davi para sempre, né, porque viu Davi ali um servo fiel, e ele um escudeiro, um soldado fiel, leal aos filisteus, virou a casaca, abandonou o povo de Israel. Então Aquis pensou, não, agora ele vai ser meu soldado para sempre. Mas não sabia Aquis que Davi estava no Amaracutaia ali, Davi estava no Cambalacho, e estava dando um tempo para que Saul não viesse mais persegui-lo para matá-lo. Davi foi incrédulo aqui, mas no meio dos inimigos ele faz essa composição. Glória a Deus. Onde você está? Aplicando essa introdução, com quem você está? Qual é a terra dos inimigos que você está? E lembre-se que quem mente é filho do diabo. Não podemos mentir e devemos confiar em Deus. Quanto livramento Deus já nos deu. E a gente tenta planejar, usar nossa inteligência, nossos argumentos para fugir de alguma perseguição, que o diabo levantou alguém. Não podemos fazer isso não. Devemos confiar no poder do nosso Deus. Jesus disse, quando perseguir uma cidade, está lá em Mateus 10, quando perseguir por uma cidade, foge, sai dela e vai para outra. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que por essa cidade que rejeitou o Evangelho, rejeitou Cristo, rejeitou a igreja. Então não é sentido de covardia do crente sair e fugir. É porque não chegou o tempo, não é, de o cristão ser morto, ser guardado por Deus. Então não quer, foge, vai para outro lugar. E não ficar no lugar, como Davi ficou, no lugar de inimigos de Cristo, onde os demônios estão reinando na mente daquelas pessoas incrédulas, e temos que ficar ali tapeando, se fazer de amigo daquelas pessoas infiéis, os filisteus, né, literalmente. Não quer Cristo, então vaza. Pega a reta, pega o beco e deixa ali que a ira de Deus cairá sobre os infiéis. Em tempos de incerteza e dificuldades, devemos louvar a Deus pelos seus justos mandamentos, suas promessas e por toda a palavra que ele enuncia através da Bíblia. À medida que confiarmos em Deus e na sua palavra, na palavra dele escrita principalmente, a fé substitui o medo, amados. E Deus torna-se nosso ajudador e libertador. Lembre-se da verdade. Deus está comigo. Você tem que declarar isso pela sua fé em Jesus. Deus está comigo. Deus vê, Deus conhece, Deus registra por escrito todos os nossos problemas, aflições e sofrimentos. Isso aqui é tremendo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as suas petições, né? Não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mateus 6, 25. Porque
Ele diz: devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Cada lágrima derramada, irmãos, por um crente fiel, um crente leal, é altamente estimada por Deus e eternamente preservada na sua memória. Ele assim faz para consolar e recompensar o crente de conformidade com seu sofrimento na terra. Cada provação em que fomos fiéis a Deus trará uma abundante ceifa de alegria e de glória quando estivermos com Ele lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, quando em aflição, preocupação ou pesadas lutas, nunca devemos esquecer que Deus nos olha com amor em todas essas experiências desagradáveis, doenças, noites sem poder dormir, problemas financeiros ou no trabalho. Glória ao nome de Jesus. É muito interessante o que Davi nos ensina, que Deus se preocupa conosco. Lá em Malaquias 3, o Senhor fala que ele observa aqueles que lembram do seu nome e está no memorial, e fará a distinção ali do justo e do ímpio, do que serve a Deus e daqueles que não servem. Malaquias 3, 17 e 18. Então Deus, ele fica registrando tudo, como agora eu estou publicando a sua palavra nas redes sociais, está tudo registrado. Então cada noite de angústia, cada noite de aflição, cada abatimento, cada injustiça praticada. Se eu fosse falar das injustiças que eu já sofri, e aqui esse salmo vem um bálsamo na alma. Quer dizer, Deus registrou tudo e vai cobrar. Pode passar 10 anos, nem agora, mas no dia do juízo, Deus vai botar assim na cara de todos os filhos de Satanás as injustiças que eles causaram em toda a vida dos salvos no Senhor. Todos aqueles que acreditaram em Deus, em todos os séculos, em todas as eras, em todas as gerações, haverá prestação de contas. E daqueles que não se arrependeram, vai ter um presente que será o lago de fogo, preparado para Satanás e seus demônios. Isso aqui é um acalento do Espírito Santo. Deus está vendo o que você está passando. Deus está assim olhando. Aí você pergunta, como é que Deus está vendo? Deus está vendo minhas lágrimas, meu sofrimento, as injustiças que estão me causando, as perseguições contra mim, me difamando, me desmoralizando, me insultando, me rebaixando, me humilhando, me tratando mais raso do que barriga de cobra. Como é que Deus está vendo tudo isso? Eu clamando a Ele por justiça, me socorra, faça algo, e Ele não faz. Aonde você se engana. Provérbios 29:1, ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será abatido de repente, sem que ninguém o cure. Deixa eu te contar um testemunho. Eu ministrei uma terça-feira numa igreja sobre a morte. O Espírito Santo mandou falar sobre a morte espiritual, física e a morte eterna. E falei essas 3 mortes. Isso foi na terça. Na quinta-feira, o ex-marido de uma irmã que estava naquela igreja ouvindo, ele estava afastado de Cristo, se desviou. E o Espírito Santo já tinha dito que haveria um encontro com o homem. Sábado seria o evento na escola da filhinha dele, pequenininho, uma criança, tinha 5 ou 6 anos por aí. Sábado era o evento. Então ele foi para a casa da ex-mulher dele para ver a roupa, os últimos preparativos que tinha ali para o sábado, final de semana. E não tinha, frescura nenhuma com a ex-mulher dele, podia entrar na casa dela, conversar, afinal tinha uma filha. E ele era desviado da igreja do Senhor. E o Senhor tinha dito que ia marcar um encontro com aquele homem. Terça-feira eu dei a palavra do estudo sobre a morte, as 3 mortes. Terça. Quinta-feira ele foi lá e conversou. Enquanto eles estavam tratando do assunto da festividade da menina, isso a mãe da menina contou, de repente ele sentiu uma dor no coração e um ataque cardíaco fulminante tomou aquele homem na frente da filha e na frente da ex-mulher. Aquele homem se defecou, aquele homem se urinou de tanta dor e aquele homem ficou pedrificado. Ele morreu na frente da ex-mulher e na frente da filha dele. Foi aquele pânico, foi aquele alvoroço. Chamaram o SAMU e quando o SAMU chegou e foi examinar, ele já estava em óbito. A justiça de Deus chegou. Deus, Ele está vendo o que você está passando. Deus está vendo quantos filhos do diabo
e principalmente aqueles que abandonam Jesus é pior ainda, o último estado é pior do que o primeiro, não vai ficar assim impune. Deus vai pegar de repente. Quanto menos imaginar, quando menos imaginar, a cobrança chegará, irmãos. E a cobrança que é amarga, viu? Porque Davi estava sendo perseguido. Saul foi cobrado por Deus e o destino de Saul foi para o inferno, junto com os filhos dele incrédulos. E Davi ganhou a salvação e está na eternidade. E reinará com Cristo, e Saul irá para o lago de fogo. Imagine. Então esse salmo aqui, 56, ele é um bálsamo. De a gente olhar, Senhor, tanta injustiça, Senhor. Quantas vezes dentro de igreja, falsos cristãos se levantaram contra mim. E isso passou o quê? Foi no mesmo dia que Deus cobrou? Não. Passou 1 ano, 2 anos. Chegou o tempo de ser 3 anos. E eu estou no altar, sentado, e Deus ali me justificou. Que coisa extraordinária. Ouvi assim um pastor chegar e dizer assim: Pastor Erivaldo, eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é homem de Deus, Deus lhe justificou. E isso para mim foi o bálsamo, foi a maior alegria, devido à mentira de crentes, crentes mentirosos. Crentes mentirosos. Está mais fácil a gente confiar em pessoas que ainda não estão na igreja, que odeiam a mentira, do que essas pessoas que se dizem cristãs, têm o Espírito Santo, mas são baita de mentirosos e mentirosas. E ali Deus me justificou. Veja, mas eu esperei 3 anos. Teve um fato que eu esperei 1 ano. Teve outro que esperei 2. E aqui, esse ano, farão 4 anos que eu estou esperando Deus me defender de uma mentira, que eu estou vivo, porque Deus me quer vivo. Agora em junho. Em junho não. Em outubro, no aniversário do meu filho, farão 4 anos de uma mentira cabeluda contra mim, onde o meu nome foi para a boca de traficantes. Falsos cristãos me difamaram, me caluniaram. Até no meu casamento vieram falar, me destruir, me denigrir. A minha esposa, que hoje é minha esposa, na época foram dizer, insinuar para ela não casar comigo, porque eu não prestava, eu era um Zé Ninguém, eu era um Zé Ruela. Enfim, me lascaram literalmente. Isso veio da boca de quem? Presbíteros que estão nessas igrejas. Isso, irmãos, é para quem tiver sangue no olho. Por isso que não toca na moral de um homem. Um homem sem Cristo, ele vai lá e resolve. Porque as pessoas falam que não devem e acabam perdendo a vida. A gente vê aí tantas tragédias porque as pessoas dão lugar para o diabo. A gente, por estar em Cristo, devemos deixar Deus trabalhar. Devemos deixar Deus agir. Deus justificar. Em Tiago disse que a ira do homem não suscita a justiça de Deus. Não adianta ficar irado, indignado, ir lá, dar murro, dar tapa, dar faca, dar tiro. Não. Isso não vai exercer aí a justiça divina. Aleluia. Então, o que fizeram mal para você, e você está confiando em Deus, feito Davi, te prepara. Haverá cobrança, e a cobrança chegará. Deixa quem deu lugar para o diabo. Deixa viver. Deixa elas pensarem. Preste atenção. Elas pensarem que o que elas falaram está certo, humilhou você, denigriu você, esculhambou você, maltratou você, e elas estão gozando da vida, rindo, trabalhando, comendo, não é? Deixa, você não é crente, você não nasceu de novo, você não é nova criatura, aleluia. A marreta vai cair, irmãos, sobre a cabeça dos ímpios. Está lá em Jeremias de 23:19, que a tempestade, né? A ira de Deus é como uma tempestade penosa e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Aleluia. Descansa. A cobrança, a prestação de contas chegará. Está caindo um toró. Não sei se está chegando aí o áudio, mas está caindo um pé d'água. Eita glória. Chegará, irmãos, a prestação de contas. Ah, como chegará. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus está prestando atenção em todos os sofrimentos. Deus está olhando tudo. Tudo. E Ele quer que a gente só confie nele. Porque Deus mata e não vai preso. Deus fere e ninguém cura. Deus fecha e ninguém abre. Aleluia. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Espera. Vai dormir bem. Vá viver bem. E confie. Quando você menos esperar, Deus vai pegar de repente o covarde. Glória a Jesus. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia.
Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo, ó Elion. A misericórdia de Deus, o termo hebraico resed, segundo o dicionário Strong, significa bondade, benignidade, fidelidade. Davi está pedindo a Deus, Deus, seja bondoso comigo, seja fiel a mim. E durante séculos a palavra resed foi traduzida por palavras como misericórdia, bondade ou amor. Na Septuaginta, a tradução judaica do Tanakh em grego, geralmente utiliza Helios e o latim misericórdia. Então misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou miséria alheia. Então Davi está pedindo a Deus que Deus tenha empatia por ele, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E como diz o psicólogo Carl Roger, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Boa reflexão aqui do psicólogo. Em latim, a palavra miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, se colocar no lugar do outro, enfim, ser solidário com as pessoas. Isso é muito interessante. Davi está pedindo a Deus que Deus tenha compaixão, bondade pela miséria da alma dele. Ter compaixão do coração de Davi. Davi está pedindo a Deus que Deus tenha a capacidade de sentir aquilo que o próprio Davi está sentindo. É como se estivesse perseguindo Deus. Deus, estão me perseguindo. Sinta o que eu estou sentindo. Aproxime o seu sentimento dos meus sentimentos. Se coloque no meu lugar, Senhor. Seja solidário comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Olhe com os meus olhos, Senhor. Enxergue como eu estou enxergando essa situação. Eu sou humano, o Senhor é Deus. Então se coloque no meu lugar. Veja como é sério quando a gente pede a Deus por misericórdia. Às vezes as pessoas estão pedindo a Deus misericórdia, não sabem nem o que está falando. Não sabem nem o que está pedindo. E Davi está pedindo isso aqui, ó. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Enxergue como eu estou enxergando. Deslumbre aqui a situação. Sinta o que eu estou sentindo. Veja o que eu estou vendo. Estão me perseguindo. Sinta o que é ser perseguido. E na verdade o próprio Deus sentiu, porque ele encarnou. E ali o Senhor Jesus virou homem. E ele sentiu tudo isso aqui que Davi sentiu. Então quando você pedir misericórdia a Deus, preste atenção, viu? Aprenda aí. Você está pedindo tudo isso aqui. A bondade, a misericórdia, a compaixão. A miséria que o ser humano está vivendo. Davi está dizendo, tenha misericórdia da minha miséria, da minha desgraça. Veja que eu sou nada. Se coloque no meu lugar. Sinta essa miséria, Senhor. Sinta esse desfavorecimento. Não tenho ninguém para me socorrer, não tenho ninguém para me ajudar. Venha sentir o que eu estou sentindo, Senhor. Sinta um pouquinho. Oh, glória a Deus. E ele sentiu quando ele encarnou. Louvado seja Deus. Você está orando por misericórdia. Jesus sentiu o que você sentiu. E a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, porque ele foi provado em tudo, ele não pecou. Aleluia. O importante aqui é você não abandonar a fé. Creia que o Senhor já passou por tudo isso aqui. Ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser maltratado, ele sabe o que é ser rebaixado, humilhado, escanteado, esquecido. Ele sabe o que é ser odiado, ele sabe o que é sentir nojo dele, repudiado, hostilizado. Jesus sabe o que é isso, aleluia. Então se alegre, o nosso Senhor passou por tudo isso e venceu pelo poder da palavra de Deus. Guarde a palavra que você vencerá. Porque o homem procura devorar-me. Aqui o homem que oprime é um instrumento de Satanás. Satanás ele se revela usando os filhos dele. Satanás toma conta da mente humana e ataca aqueles que Deus levanta. Aqui é o próprio espírito do anticristo. Ele é contra o ungido. E Davi foi ungido, recebeu o Espírito Santo para representar Jesus.
E Satanás ali tinha os seus ungidos também, que representava Satanás, e atacava Davi. Não mudou em nada. Hoje estamos em Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a criatura, ou seja, todo aquele que crê. E assim o diabo também vai continuar atacando e oprimindo, sufocando, ameaçando. Temos que estar refugiados no Senhor, viu? Pois o Senhor é o que manda no diabo. Pelejando todo dia, guerreando todo dia, combatendo todo dia. Aleluia. Os que me andam espiando, olha, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Então Davi estava rodeado ali em Gate, ali sobre os filisteus, com os filisteus, tinha Saul, tinha um exército de Saul perseguindo para matá-lo. Então Davi tinha que se refugiar no próprio Senhor. Fosse hoje, tinha as forças armadas, não é? Força bélica, bomba nuclear, as bombas nucleares e tantos outros instrumentos de guerras na tecnologia que estamos vivendo. Será que Davi ia clamar ao Senhor? Será que Davi ia clamar ao Senhor? Aleluia. Ali só era espada, não é? Então será que hoje Davi ia clamar ao Senhor? Mas mesmo assim, com tanto aparato, tanta força bélica, nada disso pode sobrepor ao Altíssimo. Pois o Deus que a gente serve, que Davi serviu, é Jeová de Sabaú. Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é o Senhor de todas as milícias celestiais. Ele manda no homem, manda na história, manda no tempo, manda nas estações, manda no exército de Satanás, manda no próprio Satanás, manda na morte e manda na vida. Tudo está aos pés do Todo-Poderoso. Aleluia. Devemos confiar em Deus. Em qualquer tempo que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, em qualquer tempo de alegria, de tristeza, de inverno, verão, primavera, outono, qualquer momento, o medo bater, eu vou confiar no Senhor. A insegurança, a desconfiança, eu vou confiar no Senhor. Aleluia. Olha que fé Davi tinha em Deus, no Elohim. Lembre que Deus é Espírito. Deus, ninguém vê Deus. Você tem que acreditar que Ele existe. Cuja palavra eu louvo, a palavra de Deus eu elogio. Em Deus ponho a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Aleluia. Que os homens podem me fazer. Não vou ter medo dos homens. Apesar de tentar me matar, não vou ter medo. Mateus 10, 28, Jesus disse: não tema o homem que mata a carne e o corpo. Tema aquele que pega a carne e o corpo, a alma e lança para o inferno. Então não deve ter medo do homem. Pode estar demoniado que for, babando, espumando, soltando fumaça pelas ventas. Não tenha medo. Deve temer, se submeter, respeitar, reverenciar, ser devoto ao Criador do céu, da terra e do mar. E Davi tinha essa convicção. Aleluia. Isso é constante, viu? Você não pode perder essa confiança no Senhor. Hoje crê e amanhã descrê. Ajuntam-se, escondem-se, vigiam meus passos, como aguardando minha morte. Aleluia. O verso 5. Todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. O que Davi falava distorcia a palavra dele. Ou seja, não tinha desculpa esfarrapada. O que Davi falava, ele distorcia com o pretexto de acabar com a vida de Davi. Não é assim? A gente fala a verdade e a verdade da gente se torna mentira. E por isso devemos confiar no Senhor. Pedro diz, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, Pedro disse que quando Jesus era ofendido, não ofendia. Quando era injuriado, não injuriava, mas confiava e entregava tudo naquele que julga justamente. Tem momentos, irmãos, que calado resolve. Calado resolve. Jesus, no julgamento ali de Caifás, Anás, aquele julgamento corrupto, Jesus ficou calado. E quando ele abriu a boca: tu és o filho do Deus vivo, conjuro-te, fala. Jesus virou para ele e disse: eu sou. E verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Aí rasgou a roupa, blasfêmia, ele tem que ser crucificado, e aquela balela. Mas o Senhor, silêncio, porque estamos diante de lobos, diante de homens selvagens, corruptos, pessoas endemoniadas, condenadas ao lago de fogo, que tudo que a gente falar, elas vão distorcer as nossas palavras. Então é momento de ficar calado. Eu sinto do Espírito Santo dizer para você: fique calado. Cale a boca. Porque quanto mais você falar, mais vai distorcer a sua palavra. Ninguém vai lhe compreender. Ninguém vai lhe entender. Não pense como Davi estava sendo perseguido.
que as pessoas vão entender o seu dilema, estão um pouco se lixando para você. Elas vão distorcer as suas palavras para lhe condenar, porque queria a morte. Assim é Satanás trabalhando, como trabalhou na vida de Davi, trabalhou na vida de Jesus, para distorcer as palavras do Senhor. Quando Jesus disse isso na cara de Caifás, ele levou um murro na cara. Jesus virou e disse: se eu fiz o mal, me diz, mas se eu fiz o bem, por que me feres? Aleluia, glória a Jesus. Mas era a hora das trevas sobre o Senhor, era a hora da provação, que ele tinha que enfrentar a morte para derrotá-la, né? E ao terceiro dia ressuscitar. Então existe momento dessas provações que Deus nos dá, e existe momento de ficar calado. Os personagens bíblicos, no momento de luta, calado. Em Cristo calado. Pois o Senhor, nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 2, João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado, que estará no nosso lado para nos advogar, nos proteger, nos defender e aniquilar as acusações traiçoeiras e mentirosas, os falsos testemunhos. Você está dizendo, é falso testemunho. E no Antigo Testamento, Deus instituiu a lei contra a mentira, contra o perjúrio, contra as calúnias. Muitos seriam mortos por difamações. No Novo Testamento não muda, é condenado ao lago de fogo, ao inferno. Quem mente, não é? E aqui Davi experimentou essas calúnias, esses falsos testemunhos. O que o homem falava, as palavras dele eram distorcidas. Quantas pessoas estão distorcendo a sua palavra? Fique calado. Aguarde o que vai acontecer com a língua ferina desses filhos do cão. Ajuntam-se, escondem-se, vigiam meus passos, como aguardando minha morte. Olha, contando os dias, vigiando para matar. Irmãos, em Romanos 8,36, Paulo diz que somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todo dia o diabo quer nos matar. Todo dia o diabo quer matar o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã. Ele quer de todas as formas, espreitando como um leão, né? 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele quer devorar, porque ele está derrotado por Cristo, e ele não quer que Cristo seja proclamado, ele não quer que o Evangelho seja proclamado, ele não quer que o reino de Deus seja proclamado. Então ele vai de todas as formas usar as ferramentas dele na política, na arte, na lei, na cultura, na religião, de tudo que ele puder, ele vai fazer para neutralizar um fiel, calar a boca de um fiel e causar medo, para que os outros irmãos não proclamem a salvação, para não ter medo de morrer, com medo de morrer. Infelizmente tem muitos crentes covardes que não fazem isso não. Mas não tenha medo, maior que está conosco do que Satanás. Dê glória a Deus, crente. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade, ó Deus, derriba os povos na tua ira. A manifestação do ódio de Deus é a manifestação santa, é a resposta. A ira de Deus é um atributo dele, é a indignação, o repúdio, o ódio, a cólera pelas mentiras, a corrupção, a injustiça, onde as pessoas cometem tantos delitos, tantos crimes. E Davi está perguntando, eles vão escapar por meio dos seus crimes? Vai ter audiência de custódia para eles, Senhor? E eles vão escapar? Serão soltos na custódia? Eles estão custodiados. Eles vão escapar? Aí Davi pede, derruba eles, Senhor, na tua ira. Dá uma resposta para eles, Senhor. Louvado seja Deus. Manifesta a glória, o cabode, a tua força sobre os crimes, os insultos, as transgressões deles. Derruba eles, Senhor. Eu não tenho força de derrubar, mas tu tens. Tu és o supremo juiz. Tu és o supremo legislador. Executa a tua lei, Senhor. Arranca esses homens porque eles não têm um pingo de arrependimento. Estão procurando me matar, me destruir. Então me socorre. Irmão, só quem sentiu esse calafrio sabe o que é isso aqui. É ser perseguido. Os demônios usarem alguém para matar você literalmente. O ódio maligno contra você. Mas confia em Deus, como Davi. E Deus protegeu o seu servo, porque queria Davi como um rei. Então Davi não ia morrer. Se Deus quer você ainda na terra para executar o propósito dele, seja no meio cristão,
o ministério que ele vai dar, seja na palavra, seja no louvor, o que Deus outorgar na sua vida, seja em qualquer área trabalhista, na área da política, aonde Deus quiser colocar um ser humano, não tem ferramenta preparada que vai prosperar. Deus vai livrar, Deus vai proteger. Aleluia. Porque assim foi com Davi. Então, se Deus ainda quer você na terra, recebe o livramento de Deus em nome de Jesus, de toda armadilha do diabo. Tu contaste minhas vagueações, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso aqui é muito interessante. Essa é uma alusão ao antigo costume de recolher lágrimas em um frasco que era colocado no túmulo de um ente querido quando era enterrado, ou em alguns casos sobre a sepultura como uma oferenda. No período de luto pelos mortos, as lágrimas dos pranteadores eram recolhidas e colocadas no túmulo. Isso é muito interessante, pois era um costume que colocava ali no frasco as lágrimas por causa do ente querido que foi falecido. Aí Davi diz, põe minhas lágrimas no teu odre. Eu sou um ente querido. Praticamente Davi estava quase se considerando defunto. Minhas lágrimas, Senhor. Os persas tinham o costume de pegar as lágrimas no algodão e derramar no copo e guardar ali de recordação por causa do seu ente querido. E Davi pede, minhas lágrimas não estão no odre, no teu copo, no teu frasco, minhas lágrimas estão lá, Senhor. É isso como eu falei, Deus ele está prestando atenção em cada lágrima, em cada sofrimento, em cada angústia, em cada tristeza, em cada injustiça, em cada mentira, em cada armadilha preparada. E Deus está observando quem lembra dele e quem não lembra. Aleluia. E como Davi estava dizendo isso a Deus, e Deus estava prestando atenção, aplicando na sua vida, tudo que você já passou e continua confiando em Deus, Deus tem lembrado de tudo. Vai chegar a prestação de contas. Pode ter certeza, crente. Aleluia. E ainda mais ele fala sobre o livro, não é? Põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O livro da memória, não é? Aleluia. Davi revela nesse texto sagrado a existência de um livro divino, onde estão registradas até mesmo as nossas lágrimas. A Bíblia cita uma série de livros importantes, e alguns deles fazem parte da Biblioteca Celestial. Dentre estes livros, alguns ainda serão abertos. Os livros são os documentos mais importantes da história da humanidade, e até no céu os livros aparecem como documentos importantes, onde estão registrados os atos e as obras de todos os seres humanos. O profeta Daniel viu livros que se abriram no céu, Daniel 7:10. O apóstolo João também viu se abrir muitos livros no dia do juízo final, está em Apocalipse 20:12. Dentre os livros da Biblioteca Celestial, que serão abertos no juízo final, o mais importante é o livro da vida, o grande best-seller da Biblioteca do Céu. O segundo livro importante da Biblioteca do Céu é o livro das obras, está em Eclesiastes 12:14 e Apocalipse 20:13. O terceiro livro da Biblioteca do Céu é o livro dos nossos dias. O Salmo 139, verso 16 fala isso. O quarto livro da Biblioteca do Céu é o livro das lágrimas. É o que Davi fala aqui, no Salmo 58, verso 8. O quinto livro da Biblioteca do Céu é o livro da memória. Eu já falei, Malaquias 3,16. Deus registra quem lembra dele. O sexto livro da Biblioteca do Céu é o livro da Escritura da Verdade, Daniel 10:21 e Apocalipse 10, do 1 ao 11. E Apocalipse 14, versículos 6 a 7. E o sétimo livro da Biblioteca do Céu é o livro da natureza, Salmo 19, verso 1 ao 4. Em Êxodo 24:7, a Bíblia fala do livro do concerto, o livro da aliança. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala do livro da lei. Em Neemias 8:18, a Bíblia fala do livro da lei de Deus. O patriarca Jó desejou que suas palavras fossem impressas em um livro, está lá em Jó 19:23. Eclesiastes 12:12, o sábio Salomão já havia previsto que não há limites para fazer livros. Em Isaías 34:16, o profeta nos aconselha dizendo: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca ordenou e o Espírito mesmo
as ajuntará. E em Ezequiel 3, do 1 ao 3, foi ordenado ao profeta Ezequiel comer o rolo, ou comer o livro. Lucas 4, versículos 16 ao 18, Lucas ele escreve que o Senhor Jesus leu o livro do profeta Isaías. Atos 8:30, Lucas afirma que Filipe encontrou um alto oficial da rainha da Etiópia, lendo também o livro de Isaías. Exatamente em uma passagem messiânica que falava de Jesus. O eunuco poderia estar lendo Isaías 53, ou o evangelista Filipe lhe apresentou Jesus sofrendo na cruz pelos nossos pecados. Também, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo aconselhou Timóteo a persistir em ler. Paulo disse: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Na segunda carta a Timóteo 4:13 também, o apóstolo Paulo pediu para Timóteo trazer os seus livros. E lá em Apocalipse 10, versículo 9 a 11, um anjo ordenou a João que comesse o livro. Então João obedeceu e comeu o livro. Devemos comer diariamente a palavra de Deus, que é o pão para a nossa alma. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Isaías 30, versículo 23. Como João devorou o livro, devemos devorar com prazer o livro santo, a Bíblia Sagrada, de dia e de noite. Os livros são os melhores amigos do homem, por isso é aconselhável você ter sempre um bom livro em sua companhia, principalmente a Bíblia, o livro dos livros. O cristão precisa gostar de ler. Em primeiro lugar, a Bíblia, e em segundo lugar, outros livros bons que podem auxiliá-lo em seu conhecimento e crescimento espiritual. Mas infelizmente, né? Você sabia que os crentes não gostam de ler? Você sabia disso? Os cristãos não gostam de ler. E principalmente os pentecostais, viu? A maioria não lê. Veja os cultos de doutrina. A maioria das igrejas, como é vazio, os cultos são vazios. E os crentes têm a Bíblia, mas não gostam de ler a Bíblia. Não gostam. Por isso que é levado todo o vento de doutrina. Acredita em qualquer maracutaia. E é complicado. Mas quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que leia. Leia. Aí Davi diz: quando eu clamar a ti, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus é por mim. Davi já estava agradecendo e confirmando com a fé que os inimigos cairiam por terra, porque Deus estava com ele. Então, desde já vai agradecendo a vitória, preparando culto e ação em graça. Eu creio que Deus aí está dando uma injeção de ânimo, de fé, de que esse problema que você está vivendo, como Davi viveu, já vai cair por terra. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Está decretado, carimbado, em capítulo, não tem ninguém que vai impedir. Prepare, se alegre. Você vai glorificar o Senhor e vai contar o seu testemunho, porque Deus está contigo, crente. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia. E andar diante de Deus na luz dos viventes é como fosse ressuscitado, é como fosse restabelecido, revivido e diante das pessoas está vivendo naturalmente. O Senhor é o Deus de Davi, é o Deus que protegeu o seu servo das armadilhas, de como os inimigos eram como leões ferozes para devorar e destruir Davi. Deus protegeu. Aqui Deus interveio e guardou o servo dele. Aqui é uma confirmação de Deus, que Deus existe, e a confirmação dele, quando ele escolhe alguém, protege. Louvado seja Deus. Eu sou protegido pelo Senhor, porque Ele está comigo, é a prova disso. Você que é crente fiel até agora, também é protegido por Deus. E isso é o sinal que Deus está com você, por causa da cruz de Cristo. Você crê no sacrifício de Jesus, o Espírito Santo está com você, lhe selou, lhe carimbou. É o penhor da sua e da minha, da nossa salvação. Então, como esse salmo, Davi estava na terra dos inimigos e pensou que ia ser devorado, mas o Senhor, por misericórdia sobre ele, atendeu o pedido de misericórdia
Deus protegeu o escolhido dele. E aqui o Senhor Jesus, quando ele escolhe alguém para representá-lo, o Senhor Jesus escolhe um ser humano pecador para tirar das garras do diabo. E o pecador crê em Jesus, aleluia. Jesus agora vai transformar o caráter mundano, profano, em santo, o caráter dele. Aí vem a doutrina, né, da justificação, da regeneração. E o Senhor vai trabalhando pelo Espírito Santo. E aquela pessoa se torna uma bênção. Independente do que ela fez na terra, dos pecados, o Senhor transforma e coloca a forma santa sobre aquela pessoa para ela representar Cristo e levar o santo evangelho. E essas pessoas são protegidas pelo Senhor. É Deus que intervém, Deus que quebra o arco do forte, corta a lança, abre terra, terra engole terra. E o Senhor vai ferindo, vai abrindo caminho e vai tirando os opositores, porque o Senhor escolheu para esse propósito, para essa meta, esse objetivo, e ninguém vai atrapalhar. Isso que firme, firme no Senhor. Como Davi viveu esse perrengue, viveu essa dor, essas angústias, essas mazelas sobre ele, mas Deus livrou, aleluia, Deus interveio. Como eu falei no Salmo 55, o dia dos traidores está chegando, olha. E esse Salmo 56 só corrobora, porque não vai escapar. Não adianta perseguir, olha, não adianta difamar quem Deus escolheu, não adianta pelejar quem contra Deus escolheu. Pois quem fizer isso está agravando a própria vida e batendo de frente com o próprio Deus. Jesus disse, quem rejeita vocês, não rejeita vocês, rejeita a mim e quem me enviou. Então quem ataca um verdadeiro cristão está atacando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente fica quieto, ó, e deixa agora o Senhor resolver. Porque não está nos rejeitando, está rejeitando o Todo-Poderoso. Então não estava atacando Davi, estava atacando o Deus de Davi. E Deus ali abateu, como o apóstolo Paulo, perseguindo a igreja. Jesus se manifestou em Atos 9 e acabou com a festinha de Paulo, porque ele perseguiu a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. E ali, ó, caiu por terra. Então assim cairá por terra todo aquele que peitar um verdadeiro escolhido e uma verdadeira escolhida de Deus. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, tua família, e que essa mensagem sirva de bálsamo para o teu coração e a tua alma. Amém? Ore comigo. Ó Deus glorioso, ó Deus altíssimo, Deus de Davi, Deus protetor, Deus resguardador, Deus que abate os nossos perseguidores. Te glorifico, Pai, como Davi prestou culto de ações de graça. Também, meu Pai, tua filha, teu filho e a tua filha, Pai, possa te celebrar com culto e ação e graça, pelas vitórias que o Senhor dará, pois o Senhor já se levantou do trono para pelejar e dar vitória. Seja assim para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Beijo teu coração. Não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Se Deus quiser a gente viver, voltaremos para meditar no Salmo 57, na caverna de Adulão, um salmo bem conhecido daqueles que amam a palavra do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Pai do Senhor, crente, o Senhor está contigo. Fica na paz, compartilha. Deus te abençoe. E se Deus quiser a gente viver, voltaremos aqui no Salmo 57. A paz do Senhor. Ô glória!